Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa. Está começando mais uma edição do Resumo da Semana. As principais notícias da Câmara e de Blumenau você acompanha a partir deste momento. Foi aprovado por unanimidade na Câmara o projeto de resolução de autoria da mesa diretora que constitui Comissão Legislativa Temporária Especial de acompanhamento e fiscalização do contrato da BRK Ambiental com o município de Blumenau. A formação da comissão foi um pedido do vereador Ito de Souza, a partir de um requerimento aprovado em fevereiro deste ano. A proposta prevê que a comissão seja composta por 5 vereadores com assento no Legislativo e com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o contrato da BRK Ambiental com o município de Blumenau, em virtude da cobrança indevida de taxa de esgoto. Agora você acompanha os destaques da reunião da CCJ e da reunião da Comissão de Finanças. Os vereadores da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisaram na reunião desta terça-feira 15 proposições. Entre as matérias aprovadas estão 3 projetos do Executivo, que dispõem sobre a abertura de créditos adicionais. São mecanismos necessários, para se adequar o orçamento do município no decorrer do ano corrente. E os 3 projetos tiveram o parecer favorável da consultoria jurídica da Casa e por esse motivo também tiveram a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e agora seguem o trâmite nas demais comissões da Casa. A CCJ acatou na reunião o veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a celebração de convênio privado para investimento na promoção da saúde mental e emocional de crianças e adolescentes na rede municipal de ensino. É importante nós salientarmos que a Comissão de Constituição e Justiça ela é formada justamente para analisar a legalidade, a constitucionalidade dos projetos apresentados na Casa Legislativa. E esse projeto, que agora teve o veto do prefeito Mário Hildebrand, teve esse veto justamente porque foi diagnosticado na Procuradoria da Prefeitura de que ele é um projeto inconstitucional. Por esse motivo, o prefeito Mário acabou vetando, e a comissão, por entender realmente de que o projeto é inconstitucional, acabou votando favorável ao veto. O projeto de lei que determina a classificação das lojas de pet shop de baixo risco como atividade de microempreendedor individual também recebeu parecer favorável. Os 35 bairros da cidade nós temos inúmeros e é importante que esse projeto veio para apreciação desta casa. A CCJ tomou uma decisão meramente mais política, determinando de que todo projeto deve vir para cá para nós poder discutir. E a economia gerada hoje através dos pet shopping tem uma significância enorme para o nosso município. Repito, nos 35 bairros nós temos inúmeros pet shop e hoje eles têm uma legislação municipal que impede a aplicação de banho e tosa dessas atividades dos animais nos pet shop nos bairros. E nós queremos que isso seja legalizado para que eles continuem gerando emprego, renda e aquecendo a economia local. O projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira, que determina a classificação das lojas de pet shop, foi analisado também pela Comissão de Finanças e recebeu parecer favorável. Tem muitas lojas na cidade de Blumenau, pet shop, que só são banho e tosa. Não tem venda de medicamento, não tem venda de perfumarias, não tem venda de nada, somente o banho e a tosa. E isso aí, para o governo federal, existe um número chamado CNAE, que diz que é uma operação de baixo risco, e que dá o direito de ser uma MEI. Em Blumenau não está sendo possível que isso aconteça, tendo em vista que o entendimento aqui é que não MEI, não pode ser MEI, porque acaba agregando produtos e outras coisas junto. E o que o empresário da cidade quer é isso, que só tenha somente o banho e a tosa. É considerado de baixo risco, existe uma portaria, existe uma legalidade dentro do sistema federal, e nós queremos que a aplicação dessa lei sirva para a nossa cidade e que as pessoas possam ser MEI, trabalhando única e exclusivamente com o banho e com tosa, sem revenda de materiais, sem nada para vender no local, somente o banho e tosa. A Comissão de Finanças ainda analisou outras 4 matérias,
Entre elas, 3 projetos da administração municipal, que tratam de abertura de créditos adicionais. Destaque para o remanejamento do orçamento destinado à intendência da Vila Itopava. Nós já aprovamos em matéria anterior para que o Centro Cultural da Vila Itopava possa pertencer à intendência. Como ainda estava vinculado o orçamento na Secretaria de Turismo, o Executivo Municipal entendeu, e nós aqui achamos importante também, que esses valores possam ser transferidos também para a intendência da Vila Itopava. Então, logo eles recebem o Centro Cultural, então logo também que pelo menos os valores são em torno de 465 mil, possam também, no decorrer do exercício 2020, ainda serem disponíveis para que, caso precisarem, eles estejam disponíveis dentro do orçamento da intendência da Vila Itopava. Com destaque para o desenvolvimento econômico, o vereador Adriano Pereira falou sobre as dificuldades das ações com a comunidade e da batalha das empresas no enfrentamento da crise gerada pela pandemia. A gente tem tido algumas dificuldades para dar sequência ao nosso trabalho de forma como vínhamos sempre fazendo durante o nosso mandato e antes da pandemia, que era muito mais próximo do cidadão, muito mais próximo das pessoas, né, enfim, de todas as idades, né, nos jovens, adultos, idosos das nossas comunidades. E hoje, infelizmente, a gente não tem essa condição de estar próximo como a gente sempre gostou de estar no meio do povo, junto com o povo, em todos os cantinhos da nossa cidade. A gente enfrenta essas dificuldades e hoje a gente tem que ter todo, né, obviamente, essa preocupação. A gente tem aí disseminado, ajudado a conscientizar as pessoas com relação ao uso obrigatório e necessário da máscara, a lavar as mãos, conscientizar com relação ao álcool gel, o distanciamento possível, enfim. Tem a preocupação, obviamente, com a economia, né? Algumas possibilidades existem de pessoas que estão encontrando formas de reverter essa situação, seja através de trabalhos delivery, home office, enfim, tem muitas pessoas que, graças a Deus, se reinventaram, aproveitaram esse momento da pandemia para achar até encontrar uma outra forma de trabalho e estão conseguindo, aos poucos, reagir até encontrar uma forma de sobrevivência. Mas a gente sabe que tem uma grande parcela que é muito grande e significativa da nossa sociedade que está sofrendo e ainda vai ser penalizada com toda essa situação, na qual a gente torce o mais rápido possível pelo fim da pandemia, pela descoberta da vacina, para que a população, para que o povo possa ser imunizado e com sentimento, obviamente, a gente lamenta cada perda em todos os lugares do mundo e não diferente de cada brasileiro, de cada cidadão catarinense, blumenauense que já veio, infelizmente, a partir. Então, a gente sabe que a gente conviveu com pessoas próximas que se foram e a gente sabe que a dor é insuportável, incalculável. E a gente então tem as nossas orações aí para que a gente vença todos juntos da melhor forma possível essa pandemia. Comunidade reclama do mau estado de vias públicas após implantação da rede para tratamento de esgoto. Acompanhe na reportagem de Marcos Roberto Jana. Esta é a situação deste trecho da rua Ercilina de Jesus Ehler, no bairro Tribés. Os moradores reclamam do estado da via. Eles dizem que a rua ficou assim após as obras de implantação do sistema de esgoto. É bem complicado porque a gente tem vários moradores antigos aqui, né? Então principalmente alguns senhores, e a gente acaba percebendo que as pedras estão soltas, né? Após que o pessoal da Foz passou. E de vez em quando é consertado um pedacinho, fica outro soltando, já tem muita pedra solta. E é perigoso, né? A gente tem as crianças que vão para a escola, temos que descer o morro a pé. Semana passada ainda a gente desceu de carro, soltou uma pedra, foi rolando embaixo, capaz de pegar numa pessoa. Mas precisamos de uma solução, né? Se precisar, a gente está aí para fazer um mutirão, fazer alguma coisa, ajudar. A gente não consegue mais conviver dessa maneira como se encontra hoje a nossa rua. O vereador Almir Vieira foi chamado no local pelos moradores. O parlamentar adiantou que a comunidade tem razão de reclamar. Aqui está mais uma prova do desrespeito dessa empresa, a BRK, com o cidadão blumenauense. Está aí o trabalho, um desserviço para a nossa sociedade. O morador se compromete em pagar, ajudar a fazer um sistema de mutirão para ter a sua rua pavimentada, para ter uma condição melhor de morar na sua localidade. Vem uma empresa para colocar material, para fazer a tubulação e deixa a rua nesse estado. E detalhe, não dão nem retorno para a comunidade. Isso é um desrespeito. Essa é uma das ruas
que aqui em Blumenau e principalmente na nossa região vem acontecendo isso. O mesmo problema é enfrentado pelos moradores da rua Thomas Edison. Este morador disse ter diversos protocolos de reclamações. Eles querem uma solução. A comunidade diz que denuncia o problema, mas ninguém faz nada. Não é fácil mesmo, porque uns anos atrás a rua era uma rua muito boa, tá? Mas assim, ó, depois que realmente passou a foz na rua, ela ficou desse jeito que tá. E querendo ou não, acaba muito com o carro, sabe? Então tá bem complicado mesmo. Já mandei e-mail, tá? Mas assim, a gente manda e-mail, a gente vai atrás dos nossos direitos, mas ninguém sequer responde, não tem uma resposta, entende? Então, tipo, tu meio que fica um bobo no caso. Tu manda, tu não tem uma resposta, tu fica, tá, e aí, o que tu faz? Durante a visita e conversa com os moradores, o vereador Almir Vieira diz que vai buscar soluções para o problema das vias, nem que seja através do Ministério Público. Os moradores estão revoltados e com razão. Pagam seus impostos, cuidam da rua e recebem esse retorno da benfeitoria quando é feita na rua. É óbvio que isso aqui não pode ficar assim. Isso tem que ter uma solução e tem que ter uma solução rápida. Não é ficar com um protocolo, como o cidadão passou para mim, protocolo de 2018, dizendo que vão refazer e até agora não apareceram aqui nem para dar uma satisfação porque não foi feito ainda. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível com a comunidade, com a sociedade blumenauense. Como parlamentar, o que o senhor vai fazer agora de forma imediata? Eu vi que o senhor estava pedindo esses protocolos, o que o senhor pensa em fazer? Vou levantar toda a documentação, vou apresentar na Câmara, vou apresentar para todos aqueles que dizem respeito. Se não tiver uma solução de imediato, eu entrarei no Ministério Público solicitando que o Ministério Público tome as devidas providências. O que não dá para deixar é esse desrespeito com a nossa sociedade. O resumo da semana volta em instantes. Fique ligado aqui na TV Legislativa. Logo, logo estaremos de volta. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. A cidade de Blumenau retomou o serviço de transporte coletivo. O funcionamento está vinculado aos cuidados sanitários que visam o combate ao coronavírus. Entre as obrigatoriedades também está a redução em cada viagem do número de passageiros em 60% da capacidade dos ônibus. O CETERB conta com o apoio da população e, se for necessário, realizar denúncias podem ser feitas pelo telefone 156, opção 3. As linhas do transporte coletivo também operam em escala diferenciada, de segunda a sexta-feira no horário normal, aos sábados até às 3 da tarde e aos domingos e feriados o serviço está suspenso. Agora você acompanha o resumo da sessão ordinária, realizada na terça-feira, dia 16. No início dos trabalhos, o presidente da Central de Transporte Escolar de Blumenau, Emerson Pereira, usou o espaço da Tribuna Livre para solicitar aos vereadores auxílio à categoria junto ao Poder Executivo. A gente gostaria de ficar, pelo menos no ano de 2020, isento desse alvará da cidade de Blumenau. E também sobre a vistoria pelo Imetro, que é um valor meio salgado, e também a vistoria do CETERB, que a gente faz semestral. E como a gente fez no mês de janeiro e não mandou praticamente esse ano, e agora está vencendo agora dia final de junho, a nossa próxima vistoria, e por enquanto o CETERB não abriu mão dessa cobrança. E a gente está aqui para defender a categoria de transporte escolar para ficar isento desses pagamentos. Como é que esse grupo de trabalhadores consegue levar a vida diante dessa paralisação aí que dura mais de 90 dias? Olha, hoje eu posso dizer para ti que está bem complicado. A gente tem alguns pais ainda pagando uma mensalidade de 50% para alguns motoristas, mas nem todos conseguem pagar, porque alguns pais também estão desempregados, perderam seu emprego. Então eu falo para você hoje que está bem complicado. É financiamento de carro que estamos tentando estender, mas as taxas também estão meio salgadas.
E eu vejo hoje o transporte escolar, na verdade, com apoio zero do federal, estadual e municipal. A gente está aqui brigando com isso. Acredito que os vereadores vão estar ajudando nós nessas causas aí. Nos pronunciamentos, o vereador Ito de Souza comentou sobre a situação dos motoristas e monitores do transporte escolar na cidade. Eu acompanhei a associação, levei até o CETERB para tentar fazer reivindicações, a gente tem apoiado mais alguns vereadores também. Eu acho que, no mínimo, o alvará desse ano agora, primeiro e segundo semestre, eu acho que deveria ser cancelado, porque não trabalharam, possivelmente não vão trabalhar e não tem renda para pagar. E também que eles possam reivindicar, junto ao Estado e ao governo federal, um fundo que possa ajudá-los, não só essa classe, mas algumas classes, que é importante para a cidade de Blumenau, que quando voltar à normalidade, pode ter certeza que muitos já não estarão mais em atividade. Em outro momento, o parlamentar direcionou a fala para a necessidade da pavimentação em vias públicas na região norte. Um questionamento do morador que fez um vídeo, botou na internet, cobrando do prefeito desses 80 milhões que ele buscou de financiamento para que contemple as ruas das Tatutibas. Eu tinha aprovado no orçamento em 2018 para 2019, Reinaldo Otto, a Ervin Mansky, Luiz Manque, Sarmento, a Paulozinho Filho, a Eshimai e Carlos Krieger. E no final do ano 2019 eles retiraram esse recurso do orçamento e caminharam para outra região. Para essa região tinha dinheiro e para as Tatutibas e essas regiões onde precisaria fazer também o asfalto não tinha recurso. Então, eu peço que o prefeito, com esse recurso, ao menos contemple uma dessas vias. Silvio Zimmermann afirmou que Blumenau está ficando melhor com tantas obras sendo executadas e parabenizou uma empresa local pelo crescimento durante esses 3 meses de pandemia. Tem um compromisso com a economia, com o desenvolvimento econômico de Blumenau, com a geração de empregos. E eu destaquei na tarde de hoje uma empresa, uma fintech, uma startup financeira de Blumenau chamada PagVeloz, que em meio à pandemia foi de 60 mil para 100 mil clientes, 100 mil cadastros na sua forma de fazer pagamentos online, de fazer cobranças online. Então é um destaque da nossa cidade, uma empresa que continuou crescendo, cresceu exponencialmente durante a pandemia e representa Blumenau de forma magistral. O líder do governo, o vereador Alexandre Matias, falou do anteprojeto apresentado ao Executivo para a implantação do sacolão da família nos terminais urbanos. Já o vereador Zeca Bombeiro lamentou a sequência de trotes passados ao Corpo de Bombeiros e outros órgãos de segurança. Esse trote tem que terminar, tem que acabar tanto para o bombeiro quanto para o SAMU, né? Quanto para a Polícia Militar, até porque a gente chama lá no bombeiro que é um trote quente. O que é um trote quente? A pessoa vai no orelhão e ela fala realmente do orelhão que ela está ligando. Ela dá o endereço do orelhão certo, que pelo cadastro lá do nosso Copom, aparece que aquele orelhão fica naquele local, aquele número é daquele local. E na verdade, daí a pessoa se identifica com o nome falso, diz que está acontecendo um acidente, alguma coisa lá, naquele local próximo ao orelhão, e as viaturas automaticamente são deslocadas para lá. E aonde ocorre o trote, que nem você muito bem falou, Minosso, deixando de atender às vezes uma vítima gravemente ferida ou algum outro acidente, ou algum outro sinistro que realmente naquele momento esteja precisando de socorro de extrema urgência. O vereador Alexandre Caminha levou uma série de assuntos para a tribuna e concluiu o pronunciamento exibindo um vídeo para divulgar o pedágio digital da PAI. Qualquer pessoa pode contribuir, eles têm um canal no YouTube que é a PAI, entrando no YouTube é a PAI Blumenau. Todos os dias às 19 horas eles estarão lá, né, com vários encaminhamentos, e lá você pode fazer a sua doação. É importante que você possa contribuir porque a PAI faz um belíssimo trabalho desde 1965 e eles precisam muito disso. O segundo ponto que eu destaquei, né, na tribuna é também a questão da desinfecção dos ônibus. É uma preocupação muito grande. A gente retoma agora um serviço que é essencial, que é o transporte coletivo, que tem suas dificuldades no que diz respeito à desinfecção. A gente precisa botar uma pessoa lá dentro, essa pessoa ela pode ser infectada. Então, de certo modo, hoje existe um sistema ultravioleta, mostrei aqui através de um cientista que ele comprova esses fatos, e que a gente possa aí, quem sabe, fazer esse questionamento. O questionamento será realizado através de requerimento e que a empresa possa dar essa tranquilidade para a população, não só para a população, quanto também para os próprios funcionários da Blumob, que não terão esse risco de estarem sendo infectados. É um sistema totalmente automatizado e que ele faz a desinfecção, inclusive matando bactérias e vírus, como já foi mostrado na reportagem.
Parlamentar acompanha início da construção da nova ponte no Centro Histórico de Blumenau. O vereador Silvio Zimmermann fez questão de acompanhar o início dos trabalhos. A ponte vai ligar a Rua 15 de Novembro à Avenida Beira-Rio, bem ao lado do Biergarten. Foram assinadas a ordem de serviço na semana passada e no dia de hoje a gente já está com escavação e limpeza para início das escavações para a montagem das cabeceiras e posteriormente dos pilares, né? Ela vem facilitar muito quem está trafegando da região sul para o centro da cidade. Ela vai fazer uma ligação muito importante aqui no centro histórico. A gente vai criar um corredor exclusivo de ônibus interligando com a Alameda Duque de Caxias e posteriormente com a revitalização toda do corredor sul. Então ela vai trazer pelo menos, pelos nossos cálculos, uns 15 minutos de ganho por viagem para quem está no transporte coletivo. Isso é mais tempo em casa, é mais tempo com a família, mais tempo de lazer, melhora a mobilidade. A gente vai ter uma pista exclusiva para carro, outra exclusiva para ônibus e também pedestres vão ser agraciados com uma pista ampla para caminhar e os ciclistas também, uma faixa exclusiva para o transporte de bicicletas. A nova ponte terá um custo de R$ 3.300.000. Segundo o vereador Silvio Zimmermann, os recursos foram viabilizados através de emenda parlamentar do então senador Dalírio Beber. A obra deverá ser concluída em 10 meses. Durante a visita, o vereador Silvio adiantou a importância da ponte para a cidade. Blumenau tem se transformado ao longo dos últimos anos com a abertura da ponte do Badenfurt, o prolongamento da Rua Humberto de Campos, dezenas de requalificações de ruas, novas pontes, vão mudar o cenário da mobilidade de Blumenau. E essa ponte aqui me parece importante, não vista do ponto de vista único, isolado, mas sim em conjunto com a requalificação da Rua das Palmeiras, da Rua Amazonas, com a nova ponte, ou melhor, ampliação da ponte da Neumann, vai dar todo um novo significado para a mobilidade do centro. Mas a gente também vem garantir aqui que ela tenha a possibilidade de gerar um trânsito mais humano, com o corredor de ônibus, com passarela para pedestre, com espaço para ciclovia, tudo isso que é importante para o futuro da cidade de Blumenau. A nova ponte levará o nome do empresário Rui Willig. A nominação foi através de um projeto de lei aprovado pelos vereadores. A proposição foi do vereador Silvio Zimmermann. Aqui perto fica o Clube Náutico América, há 100 anos, o clube já está aqui. O Rui Willig, além de empresário, presidente da CIB, ele também foi presidente do Clube Náutico América. Era uma demanda já do clube, um reconhecimento, uma homenagem àqueles que fizeram e construíram a história do Clube Náutico América. Então a ponte se chamará Rui Willig, em homenagem ao antigo presidente do Clube Náutico América. Vamos agora à dica de leitura dessa semana. A contribuição é um trabalho da equipe da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Veja. Iniciamos nosso encontro com uma reflexão de Richard Bach, escritor norte-americano, com a seguinte frase: quando iniciamos a vida, cada um de nós recebe um bloco de mármore e as ferramentas necessárias para convertê-lo em escultura. Podemos arrastá-lo intacto a vida toda, podemos reduzi-los a cascalho, ou podemos dar-lhe uma forma gloriosa. Nossa primeira dica é o livro Fernão Capelo Gaivota, do escritor norte-americano Richard Bach. Um livro especial que conta a história de uma gaivota chamada Fernão, que quebra todos os paradigmas e todos os obstáculos em busca de um sonho. Um sonho, ela queria voar no infinito. Ignorou todas as dificuldades, buscando seu objetivo maior, que era vencer as suas próprias limitações. Fernão Capelo Gaivota nos ensina que somos muito mais do que podemos pensar que somos. Somos muito mais além de tudo. Nossa segunda dica é o livro O Alquimista, do escritor brasileiro Paulo Coelho. Esse livro nos encanta do começo ao fim, onde acontecimentos marcam o desenvolvimento da personalidade de cada um. O Alquimista é uma história mágica de Santiago, onde sonha viajar o mundo em busca de um tesouro maior. Tesouros que encontra ao longo de sua jornada, a sabedoria de escutar os sinais do seu coração. Abre aspas, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você consiga realizá-lo. Agora é com vocês. Encerrando nosso encontro semanal com uma frase de Paulo Coelho. Saímos pelo mundo em busca de nossos sonhos e ideais. Muitas vezes
colocamos em lugares inacessíveis o que está ao alcance das nossas mãos. Uma ótima semana e boa leitura. O resumo da semana volta daqui a pouco. Fique conosco. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Secretaria de Turismo e a Vila Germânica, em parceria com a empresa catarinense Intelbras, vai instalar câmeras térmicas na entrada do Parque Vila Germânica e no portal de acesso ao Parque Ramiro Ridiger. A iniciativa passa a funcionar em julho e faz parte de um pacote de ações de segurança para a retomada das atividades turísticas. A indicação partiu do vereador Bruno Cunha. Segundo o parlamentar, a tecnologia precisa ser utilizada como instrumento de evolução social. Os equipamentos auxiliam na verificação de febre, que é um dos sintomas do coronavírus. Por ser uma parceria com a empresa Intelbras, a Prefeitura não terá custos. Acompanhe agora os destaques das comissões permanentes da Câmara. As comissões de Educação, Transportes e Agricultura se reuniram na tarde desta quinta-feira, dia 18. Os vereadores da Comissão de Educação, Ciência e Saúde Pública analisaram 3 proposições. Destaque para o projeto de lei que denomina de Quinto Múncio Comagone, praça pública localizada na região norte da cidade. Eu sempre tive, desde o início dos meus mandatos, a preocupação de nominar pessoas que têm uma identidade com a região. Assim como o nome de rua e seu quinto, como é conhecido para aquela comunidade Nova Fidelis, tem uma identidade muito forte e com certeza nós estamos autorizando a nossa comissão um nome que tem a verdadeira identidade para com a comunidade. Inclusive conversamos com a Associação Moradores, até para que a gente possa, junto aqui, ter essa clareza, né? E eu fico muito feliz quando pessoas humildes possam ser nominadas numa praça onde que a nossa gente blumenauense possa lá encontrar seus amigos e possam ocupar esse espaço para fazer as suas atividades. E um bate-papo gostoso, nem sempre isso é possível, mas com certeza lá vão ainda relembrar do seu quinto que tanto zelou pela limpeza daquela região. Cumprimento aqui o vereador Bruno e pela indicação deste nome que com certeza recebe os aplausos de todos nós blumenauenses por este gesto neste momento em nominar o nome desta praça. Na reunião da Comissão de Transportes e Obras Públicas foram analisadas 4 propostas. 3 receberam parecer favorável. O projeto de lei que autoriza a concessão de estímulos fiscais para a construção de edifício garagem no centro de Blumenau foi encaminhado para a análise da Procuradoria do município. Isenção de ISS foi encaminhado à Secretaria da Fazenda encaminhou dando um parecer da possibilidade de que essa isenção iria causar um rombo nos cofres públicos e nos deu um parecer que a gente viesse a encaminhá-lo para a Procuradoria do município. Então fizemos isso hoje, o vereador caminha, aprovamos o encaminhamento para que realmente a gente possa ter um impacto financeiro da realidade, se eles para poder dar um voto favorável, ao contrário, para que ele siga a votação em plenário. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente deu parecer favorável ao projeto de lei que cria o Portal da Transparência Exclusivo para a divulgação de informações administrativas da Covid-19 no âmbito do município de Blumenau. Projetos que passaram agora, um projeto de autoria do vereador Adriano Pereira, que a gente também estava estudando nesse sentido, que é para o Portal da Transparência da Prefeitura dar mais transparência em relação aos gastos, principalmente aos recursos no tempo de pandemia, porque algumas informações a gente não consegue encontrar lá.
Nós achamos a ideia muito interessante, eu já estava com a minha equipe de gabinete procurando, e quando procuramos no sistema vimos que o vereador Adriano deu um encaminhamento, que é esse projeto de lei aqui, 8.067. Pedimos ao vereador a gentileza de assinar, ele permitiu também. Então é um projeto do vereador Adriano Pereira, mas que a gente está subscrevendo, que traz esse intuito de dar mais transparência aos gastos públicos. Já passou pelas outras comissões, agora também aprovado na Comissão de Meio Ambiente, então deve ser encaminhado aí para o plenário nas próximas semanas. Neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus e à crise gerada nos últimos meses, o vereador Ito de Souza fala a respeito das dificuldades para os setores de eventos e do esporte na cidade. Não só eu, como demais vereadores também recebem bastante demanda da comunidade, a categoria do soccer, as patotes de futebol, os topiqueiros que tiveram em plenário essa semana agora dando um parecer da situação, os seguranças, o salão de festa, de baile, os clubes de caça e tiro, todos estão parados e querem voltar a trabalhar para poder sobreviver, porque não tem de onde buscar renda para se manter. Alguns pagam aluguéis caríssimos e, se continuar muito tempo dessa maneira, vão ter que fechar as portas. E não consigo entender, se libera um shopping onde a gente fomos até parar em rede nacional e mundial, que o pessoal não cumpre o espaço adequado de 1,5 metro. Os ônibus mostrou também, agora voltou essa semana também, um absurdo dos ônibus. O resultado, quase 70 casos ontem, é uma demonstração que pode-se abrir, mas tem que ter os devidos cuidados. O PROCON de Blumenau está fiscalizando os postos de combustíveis com o objetivo de verificar se está havendo abuso nos preços. Para o órgão de defesa do consumidor, a iniciativa é dar segurança à população. Além do combustível, também está verificando se os produtos comercializados nas lojas de conveniências estão dentro do prazo de validade. Veja agora o resumo da sessão ordinária realizada na última quinta-feira. No grande expediente, a Câmara aprovou, em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Nós fizemos a primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nada mais é do balizamento do orçamento do município de Blumenau para o ano de 2021 e que tem um trâmite específico, né? Ela tem que ser votada numa sessão com pauta exclusiva, tanto em primeiro quanto em segundo turno. Então ela foi aprovada hoje, né? Provavelmente será votada em segundo turno na quinta-feira da semana que vem, também em pauta exclusiva, justamente por causa da importância que é justamente essa questão das diretrizes orçamentárias do município de Blumenau para o ano de 2021. Nos pronunciamentos, o presidente, vereador Marcelo Lanzarin, agradeceu os votos de melhoras para a esposa que estava com a Covid-19 e destacou o empenho no combate à pandemia no município. Estamos retornando após 14 dias de isolamento, né? Depois de a minha esposa ter testado positivo para o coronavírus. Ela, graças a Deus, está bem, só teve sintomas mais leves, né? Mas nós fizemos o isolamento conforme preconiza o Ministério da Saúde. Estamos retornando às atividades do Legislativo desde ontem e hoje, a primeira sessão ordinária, com bastante trabalho pela frente e justamente ainda como foco principal o enfrentamento ao coronavírus. Eu tenho participado ativamente dessas reuniões com a Prefeitura, com os técnicos da saúde, não só pela oportunidade como médico, presidente da Câmara, mas também pela condição de no passado ter assumido a pasta da Secretaria de Saúde aqui em Blumenau, justamente no período em que nós tivemos aqui a epidemia de H1N1. Então tenho participado ativamente dessas reuniões, mesmo durante esses 14 dias, não de forma presencial, mas de forma remota também, participei de algumas reuniões, e nós estamos aí avançando, principalmente no sentido de garantir toda a estrutura de retaguarda para a população, caso necessário o atendimento em alguma unidade hospitalar, tanto de enfermaria quanto de UTI, e ainda temos um bom período pela frente e precisamos nos manter atentos, não relaxar com relação às medidas de prevenção, isso é o mais importante para que nós tenhamos o controle dessa curva até o final desta pandemia. O vereador César Sim comentou que, devido à paralisação do serviço em decorrência da pandemia, a empresa permissionária do transporte coletivo quer cobrar o prejuízo dos dias parados do município e pedindo reajuste da passagem.
Seria um absurdo. Quer dizer, é inacreditável, é inadmissível, é impensável que o trabalhador esteja sacrificado porque não tem ônibus e depois, além disso, ainda vai ter que pagar o período que os ônibus ficaram parados. Isso é brincadeira, isso não existe. Tem contrato? Vamos ver quem é o responsável por ter assinado esse contrato. E não é porque tem contrato que nós vamos permitir que o trabalhador, que o usuário do transporte coletivo seja submetido a uma ameaça tão absurda que não tem como se concretizar. Mas, como se diz popularmente, né, uma sacanagem. Se não for enfrentada com todas as forças, ela acaba se legitimando. E daqui a pouco, quando as coisas acontecerem, não adianta chorar em cima do leite derramado. Vamos gritar antecipadamente. E esse é o grito. Não vamos permitir que o trabalhador, que o usuário do transporte coletivo seja penalizado por aquilo que ele não é responsável. Jovino Cardoso Neto fez menção à passagem dos 109 anos da fundação no Brasil da Igreja Assembleia de Deus. Nesta quinta-feira, a Assembleia de Deus no Brasil comemora 109 anos de história. Um serviço prestado à sociedade a nível nacional, né? Daniel Beck e Gunnar Wingers foram os pioneiros aqui na nossa nação. Então é importante ter isso em memória, né? Saber que nós temos um segmento forte no segmento religioso que faz a sua parte. Tanto quanto outros que têm as suas datas comemorativas, que em Blumenau nós temos quase 1000 templos. Nossos irmãos católicos, outros segmentos, mas eu destaco aqui hoje o aniversário, né, nesta quinta-feira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que comemora 109 anos de história. Com o foco no desenvolvimento da economia, o vereador Jovino Cardoso Neto destaca a importância da união de todos neste momento de combate ao coronavírus. Eu penso que o Covid-19 trouxe, sem dúvida, um prejuízo para a economia a nível nacional, falando em Blumenau em especial. Já estamos sentindo o reflexo disso, mas sem dúvida nós estamos passando agora para o 4º mês, né, de uma situação delicada. Nós temos o comércio ainda, parte dele sendo reaquecido. Agora, a questão do processo do Covid, a questão das demissões que estão acontecendo no comércio, elas estão começando agora, a partir desse mês, um reflexo maior, porque as empresas não conseguiram vender o seu estoque, a sua produção, e não tem nem condições de fazer o acerto de rescisões com os seus colaboradores. E o reflexo vem agora, acaba tendo menos consumo, menos investimento aí por parte da sociedade no comércio local, inviabilizando a economia, sem dúvida. A questão da economia, o município tem a sua participação, como a Câmara também com os 15 parlamentares. Nós já fizemos a participação da economia na Câmara, repassamos para o governo parte daquilo que tínhamos reserva da Câmara Municipal, e nós estamos fazendo com que todos os projetos do governo sejam aprovados o mais rápido possível para agilizar as obras, agilizar as ações do governo para que possa voltar a economia a ser aquecida. Eu, inclusive, tenho uma sugestão de viabilizar todos os prédios, o que tem do governo, seja na área do município, terrenos que estão ociosos, que o município possa ver uma participação com a iniciativa privada. Apresentei o projeto hoje para viabilizar a venda desses imóveis, para poder aquecer a economia local, seja na educação, seja na saúde, seja no sistema na qual o governo precisa para aquecer a economia no município de Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse o câmarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O resumo da semana está terminando. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.